terceiro ano de sacerdócio, né? Caríssimo Padre Rocha também, seus 17 anos. É uma alegria. A primeira vez que eu acho que é a primeira vez que eu venho na região Lapa, sem ser missa ali na igreja Nossa Senhora da Lapa, quando a gente tinha alguma convocação. Mas hoje, de modo especial, dirigir uma palavra, fui incumbido de dizer alguma palavra justamente no aniversário de outro sacerdote, que para mim é muito caro na minha vida sacerdotal, o Padre Flávio. E justamente neste tempo rico que é o tempo do Advento. Um tempo, como ele mesmo disse, de a gente ir deixando de lado tudo aquilo que ao longo do nosso ano, ao longo da nossa vivência, neste ano também fomos acumulando em nossa vida. E hoje, quando nós falamos de modo especial, celebrar o aniversário de um sacerdote é celebrar justamente a vida de tudo aquilo que ele vem plantando no coração do povo e também colhendo do povo para si. Hoje, ao celebrar o aniversário de ordenação sacerdotal, no terceiro ano, eu vou fazer 7 anos no começo do ano que vem, eu me perguntava o que dizer no dia que um sacerdote completa mais um ano. E a gente percebe que os frutos do Padre Flávio, eu não tinha muito conhecimento, a gente conversa algumas vezes, até porque até pouco tempo eu era responsável pelos padres novos. Um padre novo responsável por outro, ao menos para representar. Representar eu representei bem. Pode ser que eu não cuidei direito, mas ao mesmo tempo, quando nós falamos assim sobre o sacerdote que está à frente de uma comunidade, seja como pároco ou como administrador paroquial, nós vamos vendo os frutos que foram semeados nesses 3 anos da vida do Padre Flávio. E hoje digo para vocês que, como padre, eu me dizia essa semana conversando com seminaristas, em muitos momentos nós precisamos primeiramente ser fiéis a nosso Senhor que nos chamou. Ser fiel àquele que nos chama. Porque ao longo da nossa vida nós vamos também tendo muitas decepções. Não vamos tendo somente vitórias, não vamos tendo somente conquistas, mas se nós formos fiéis àquele que nos chamou e aquele que nos convocou, nós sabemos que a nossa vida precisa se direcionar a esse que nos chamou e o qual também prometeu esse amor na nossa vida como homem e também como sacerdote. E eu dizia esses dias, conversando com os meus seminaristas, que a nossa vida de sacerdotes é uma vida muito desgastante. Por quê? Porque em muitos momentos a gente tem sonhos inúmeros. Nós chegamos numa comunidade, numa paróquia, e aí aquele sonho, nós queremos sonhar o sonho junto com o povo. Mas se o povo não sonha o sonho que o padre tem, fica difícil. E neste pouco tempo que o Padre Flávio está aqui, eu vejo que vocês têm sonhado juntos. Por quê? Porque sonhar junto é justamente sonhar o projeto que o próprio Deus tem para toda a nação. E hoje, quando nós olhamos para essa comunidade, essa paróquia de São Francisco de Assis, a gente percebe que os sonhos do Padre Flávio também como sacerdote se realizaram. Eu acredito que nem passava pela cabeça do Flávio, como eu chamo, do Padre Flávio, um dia trabalhar na paróquia São Francisco. Nunca, eu acho que talvez ele nunca, e quando foi designado para cá, foi até uma surpresa para ele mesmo, porque existem 3 pessoas que me ensinaram a amar São Francisco. Um franciscano chamado João Marcelo, do Propedeu, e que não continuou na arquidiocese. Padre Fabiano, que está quase caindo em Guarulhos, que está indo embora, para fazer uma missão. E o Padre Flávio. Eu aprendi a amar São Francisco e conhecer São Francisco por causa dele. Pelo jeito, pela simplicidade, pela maneira de ser. Por serem pessoas que mostravam justamente na sua vida as marcas de Francisco. E hoje, quando nós falamos que o sacerdote precisa configurar a sua vida com Jesus Cristo para ser feliz, para que também configure assim como Francisco configurou a sua vida. Francisco teve toda a sua vida também com tudo que lhe era devido como jovem. Mas um dia teve uma experiência com Cristo sofredor, com Cristo pobre, e teve que despojar-se de si mesmo.
E uma das coisas que nós, padres, precisamos aprender com São Francisco, porque viveu justamente em Cristo, é despojarmos de nós mesmos para viver o sonho de Deus. Hoje, quando nós escutamos o Evangelho de Mateus, justamente José foi avisado do sonho, o sonho de José. Mas o sonho de José era justamente ele disse, olha, ele pensava consigo, é melhor eu deixá-lo. É melhor eu deixar Maria, porque se eu falar alguma coisa, ela pode sofrer comigo. Pode ser acometida de tantas situações. Mas, quando o anjo lhe aparece em sonho e diz, ele resolve assumir o projeto de Deus. Então, por isso se tornou esse justo homem, porque resolveu dizer sim ao sonho de Deus. Por isso, o Padre Flávio, hoje, quando nós celebramos o seu 3º ano de sacerdócio, pedir que você continue sonhando, sonhando as coisas boas de Deus para essa comunidade, e para todas as coisas que Deus tem para você, que talvez amanhã depois você se surpreenda, mas que sejam surpresas de Deus. A mesma coisa talvez aconteça com quem tem 6 meses, com quem tem quase 2 semanas, ou quem tem 17 anos, ou com aqueles que vão ingressar. É preciso que a gente tenha como sacerdotes, ou aqueles que almejam não ter o sacerdócio como uma profissão, mas sim como realização plena em Deus. A todo momento eu sempre peço a graça a Deus para que a gente possa buscar essa fidelidade. Porque quando nós chegamos no ministério, estamos ali à frente de uma comunidade, o bispo diz, olha, padre, você vai fazer isso. Só que ele não fala que na palavra não tem isso, nem aquilo. E que você precisa justamente caminhar com este povo. E uma das características que eu vejo na vida do Padre Flávio é justamente isso. É uma pessoa simples, que olha nos olhos, que diz palavras acertadas ao coração e que cativa. Sempre muito brincalhão. É uma característica dele ser brincalhão. Mas acho que nesse sentido de brincar, mas sempre sabendo, direcionando as pessoas sempre a Deus. Porque aquele que também quer ser verdadeiramente sacerdote, não pode ser um cara triste. E o Papa Francisco tem dito isso. O Papa Francisco disse isso justamente na sua carta. O Evangelho da Alegria, ou a Alegria do Evangelho. Ele disse justamente isso. Que aquele que conheceu a Cristo, aquele que fez a experiência de Cristo, aquele que caminhou com Cristo, não pode jamais viver com cara de sexta-feira da paixão. É bem a linguagem do nosso Papa. Nós não podemos, porque hoje em dia é necessário que o sacerdote, vá ao encontro do povo, é necessário que o sacerdote saia de si mesmo, é necessário que o sacerdote sonhe junto com o povo, é necessário justamente que o sacerdote também arrisque. Eu me lembro quando eu assumi minha primeira paróquia. Eu era vigário da paróquia de Santa Cecília e o bispo me chamou para conversar. Eu falei, meu Deus, o que é que ele quer falar? Porque quando o bispo chama, a gente treme na base. Ou é para dar trabalho, ou porque a gente deu algum trabalho. E eu me lembro que quando o bispo me chamou, ele falou assim, Padre José Roberto, eu preciso que o senhor venha até aqui. Eu disse, na Cúria? Fica feliz, né? Na Cúria? Na minha casa. Aí foi justamente o mesmo que eu tive. Acho que o Padre Flávio passou por isso. Mas eu passei, tem que ir na casa do bispo. E eu fiquei imaginando, para ir na casa do bispo, porque a coisa é muito séria. Porque não pode aparecer na Cúria, né? E fui até lá. E quando eu já tinha assumido uma paróquia, que é a paróquia Nossa Senhora de Casa Luz, no bairro do Brás, depois de 3 padres não quererem ir para lá, porque era uma paróquia muito pobre. E uma das coisas que o padre precisa, além de sonhar o sonho de Deus, é ser obediente, não somente ao bispo enquanto homem, mas ao bispo como aquele que justamente em nome de Deus fala a nós, porque a gente precisa arriscar. E quando ele me chamou e disse assim, olha, padre,
Dom Odilo falou comigo, falei, pronto, aprontei alguma coisa. Aí ele disse, e o conselho de presbíteros também falou comigo, eu disse, pronto, piorou. Eu estava no meu terceiro ano, tá? Né? E ele disse assim, é porque tem uma paróquia, e essa paróquia precisa de um padre. Porque essa paróquia está morrendo. Essa paróquia teve um padre que ficou 2 anos, é uma paróquia central. Aí ele já começou a falar, já comecei, mas eu falei assim, olha, quando ele falou, você não precisa nem se eu continuar. Eu estou há 1 ano e 1 mês nessa paróquia que o senhor me colocou. Ele falou assim, não, mas deixa eu terminar. E a paróquia está assim, com dívidas, com problemas, os fiéis não vêm, e a coisa está feia. Aí eu falei, tá bom, então o senhor dá a notícia, qual é a paróquia, né? E quando ele me disse a paróquia, tal foi minha surpresa que eu disse assim, não, o senhor não está bem, senhor bispo. Porque essa paróquia, eu tenho 3 anos de padre. Pode ser que padre faça, me fala, daqui a pouco o bispo, eu tenho só 3 anos. E o bispo vai falar, não quero saber. Eu disse, mas eu só tenho 3 anos. E o bispo disse, olha, mas conversando com o Dom Odilo, conversando com o conselho de presbíteros, tanto da arquidiocese como da região, nós resolvemos chamar você para trabalhar nessa paróquia. Eu falei, mas por que eu? Tem tanto padre mais velho que eu, que pode resolver o problema. Porque ele me disse a lista completa dos problemas para depois dizer a paróquia. E aí quando ele disse a paróquia, eu assustei, mas eu lembrei justamente do momento, a promessa que nós padres fazemos quando o bispo diz, promete, obediência, bênção. Aí vem justamente, né? O Ricardo está bem preso para a memória. Promete, obediência, bênção aos meus sucessores. Prometo. Então ele disse, olha, e a paróquia está com vários problemas, só que nós queremos que a solução oração antes de imediato. E eu disse a outra, não, você vai continuar assumindo as 2. Eu falei, mas seu bispo é difícil. E aí eu me lembro que ele disse assim, olha, o senhor começou a sonhar o sonho de Deus. E quem sonha o sonho de Deus não para na metade. E se a igreja está precisando do Senhor, é porque eu vi que o senhor está sonhando o sonho de Deus para essa igreja de São Paulo. Então eu disse, eis-me aqui. Estou na paróquia, uma paróquia que tem 215 anos, que tem mais de 35 pastorais. E com a graça de Deus, digo para vocês, como sacerdote, por mais dificuldades que tenham, como eu partilhei com os meus seminários nesses dias, por mais que a gente não seja muitas vezes assim, até valorizado, não pelo povo, viu? O meu povo eu amo com paixão, mas por várias situações na igreja, vale a pena ser sábio. Quando a gente sonha o sonho de Deus, e quando esse sonho de Deus se torna realidade na nossa vida, nós fazemos como José, humilde, fiel, mas que não vira as costas para Deus. Que você, Padre Flávio, continue nessa sua missão, jamais dê as costas a Deus, mas sempre vai de encontro ao seu povo. E por isso que o Papa Francisco tem causado tanto furor no meio, porque ele está indo ao encontro do povo. E é isso que nós, padres, precisamos tanto. De pessoas que sonham o sonho de Deus para a igreja e para o mundo, mas que também vão ao encontro. Você seja muito feliz e conte comigo, não somente para estar aqui em algum momento, mas sempre como sacerdote, e que nós possamos, porque o nosso arcebispo diz, eu acredito que todos já ouviram, o Padre Gacho já ouviu também, o melhor amigo de um padre é outro padre, porque sabe os padres se carregam. Você seja muito feliz e que esses 3 anos aí se multipliquem por 1000 e que dê muita vida a esse povo. Amém.